Amém. Espaço que está pouco. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Amém, Senhor. Senhor Santo Deus e Eterno Pai, Sim. é no nome santo de Jesus, Sim. nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos deste uma noite abençoada. Estamos aqui hoje para louvar e bendizer e engrandecer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno. Como nós aprendemos nesta manhã, Pai, no estudo sobre Isaías, Pai, que não há impossíveis para Ti. Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Ah, Deus, que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, Pai, muito obrigado. Nós somos privilegiados, Pai amado, que temos olhos abertos nesta manhã e podemos enxergar a Tua glória. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta hora, Senhor Deus, porque só o Senhor é digno. Fala conosco, Senhor, continue falando conosco. Nós precisamos de ouvir a Tua voz, ela que nos dá vida, Senhor. É verdade. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, tira de nós toda cegueira espiritual, tira o cansaço físico, mental, espiritual. Ah, Deus, nos renova nesta manhã, para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, que nós não venhamos abrir somente a Tua palavra, mas que nós venhamos abrir o coração para receber a Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua palavra é que transforma vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que se encontra aqui nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que não estão aqui, Deus amado, mas que eles não deixem de buscar a Tua presença, Pai amado. Oh, Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na frente nesta manhã, Senhor Deus, ainda que não seja uma tarefa fácil, mas eu te agradeço pelo privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Elisete, os irmãos que não estavam, falou sobre Isaías, né? Palavra tremenda que ela trouxe nessa manhã. Acho que me parece que foi do 38 ou 45, depois os irmãos quiserem olhar, foi tremendo. Foi, irmãos que estavam aqui, e foi confirmação também da palavra que o Senhor, né, trouxe ao meu coração para trazer nesta manhã. E pode sentar, irmãos. O Senhor não deixa de falar comigo, irmãos, quando eu venho aqui à frente ministrar a palavra dele. Ele, nunca que eu venho aqui à frente, o Senhor não deixa de me lembrar de onde eu saí. Eu não sou nada, Ele é que é, Ele é que faz. E eu glorifico a Deus por isso, porque o Espírito Santo sempre me lembra de onde eu estava e onde eu estou hoje. Hoje eu sou rica, completamente rica. Não é porque eu tenho bem material não, porque isso eu não tenho não, mas eu tenho a palavra de Deus na minha vida todos os dias. Eu tenho o privilégio de ter uma Bíblia na minha mão. Tenho o privilégio de orar, tenho o privilégio de ouvir a voz de Deus todos os dias. Tem muitas pessoas que não têm isso aí fora, irmãos, que estão cegas. E não tem, a vida não tem o sabor que tem para nós, aquele que não conhece a Cristo. O sal que tem em nós não tem neles, está sem tempero, verdadeiramente. E eu me alegro por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, até mesmo pelas provas. Porque as provas, elas nos fazem pessoas melhores. Adiante podemos melhorar mais, o Senhor vai nos provando. Amém? Vamos abrir a nossa palavra. Lá em Gênesis 37, um texto bem conhecido de todos. Glória a Deus. A palavra do Senhor se renova cada dia. Amém? Glória a Deus. Gênesis 37, essa primeira parte nós vamos meditar, nós vamos ler de 1 ao 15, amém? Vamos falar de um homem que é a prova de que os planos de Deus não podem ser frustrados. O título da minha mensagem é: o inimigo não pode frustrar os planos de Deus. Amém? Amém. Gênesis 37, do 1 ao 15, diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo a idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. Ponto. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa,
mulher de seu pai. E José trouxe seu pai mais notícias sobre eles. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouve, rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor, e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é sonho que tu sonhastes? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejavam, mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com os teus irmãos e bem com os rebanhos, e traz-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem encontrou, e eis que estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? Amém? Somente até aí por enquanto. Pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos aqui, é um texto muito conhecido, né? Todo mundo conhece a história de José, eu creio que do início ao fim. Mas, como eu já disse muitas vezes aqui, às vezes o Senhor traz uma palavra que nós já conhecemos, mas Ele revela um detalhe que às vezes nós não percebemos. E no início aqui diz que José tinha 17 anos, não é verdade? 17 anos é muito jovem, né? Um rapaz com 17 anos, quantos anos seu filho tem, pastor? 21. É 21, né? Já tem um pouco de maturidade, né? Mas 17 anos está muito imaturo, não é mesmo? Eu com 17 anos, fazia muita loucura. Apesar que José era diferente, mas ele era um jovem. E não era para ele ter essa responsabilidade toda que a Bíblia vai citar, que ele toma para si. Os jovens nessa idade, eles querem curtir, né? Querem fazer coisas sem concentrar muito, mas com José foi diferente. O pai dele ali já deu uma responsabilidade para ele, né? Vai ver o que seus irmãos estão fazendo e traz a mim. E ele não trazia boas notícias. Ele entregava eles mesmo, né? Eles estão fazendo isso e isso errado. A Bíblia não cita o quê, mas só diz que ele não trazia boas notícias, então não era coisa boa que ele trazia. E 17 anos. E esse fato me lembra, irmãos, de que o que houve com José ali, né, que nós vamos ver no decorrer da leitura mais para frente, é algo triste, né? Quando você sai da família, igual ele saiu, é algo triste. Porque isso aconteceu comigo, quando eu saí da minha família com 11 anos, a minha mãe me deu para alguém. É algo muito triste você perder o afeto da sua mãe, dos seus irmãos, o estar junto com a família, mesmo que você passe fome. Mesmo que a gente passava fome, mas eu queria estar ali junto com eles, aprontando, brincando, apanhando deles, batendo também. Então, o que aconteceu com José ali foi traumático, ainda que a Bíblia não cita muita coisa, mas foi traumático. E nós vamos observar que, né, igual eu falei, ele era jovem,
E o que eu pude observar aqui, que no início fala que o amor do pai dele por ele era diferente. O Senhor fala conosco nessa manhã que o amor dele por nós também é diferente. Que ainda que aconteça coisas ruins, como aconteceu com José, ao ver, né, no início a gente lê, ele é conosco, o amor dele é totalmente especial por nós. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, nós temos o privilégio, né, de estarmos aqui. E fala também que o que a gente percebe é que os irmãos dele, quando ele vai citando o que acontece ali, os irmãos dele tomam raiva dele, e não é só raiva, eles têm inveja dele, porque o pai o amava mais. Né? E na questão da inveja aí, eu creio que o Jacó tratava ele diferente também na presença deles, né? Tem a questão da túnica também, né? Que ele faz uma túnica especial para eles de várias cores, né? Uma túnica. Eu pesquisei a respeito da túnica, que eu fiquei com aquilo na cabeça sobre a túnica, porque como diz assim, a parte da túnica, é bem, muito claro, né? Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de muitas cores. Mesmo tempo que fala do amor, fala que ele fez a túnica. Essa túnica, eu pesquisando, não foi um acaso ele dar essa túnica para o filho. Essa túnica tem um sentido todo especial. Além de José ser escolhido, através dessa pesquisa que eu fiz, essa túnica, Jacó já deu essa túnica para ele profeticamente. Porque quando você recebia a primeira túnica, quando você ganhava a primeira túnica, alguém te dava, no caso de José ali, já foi profetizado que ele seria um profeta. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Ele seria próspero e seria um profeta. Ou seria um profeta e seria próspero. E nós vimos isso acontecer, nós vamos ver isso acontecendo mais para frente. Então o pai dele deu ele essa túnica ali, de repente, Jacó tem tido uma revelação, a Bíblia não cita isso, mas através da pesquisa que eu fiz, é que a túnica não era algo normal. Essa túnica foi algo especial, um presente especial que o pai deu para ele. E nós recebemos um presente especial do pai, que é a salvação através de Cristo Jesus. Esse é um presente especial que nós não podemos desfazer dele, jamais. Igual o pastor falar, nós estamos salvos hoje. Vamos pedir, orar a Deus que nós estejamos salvos amanhã e depois de amanhã. Vamos vigiar, orar e vigiar e orar o tempo todo, amém? E essa questão da inveja dos irmãos, nós mesmos somos invejados às vezes pelo que nós nem temos. As pessoas às vezes olham para você e tem inveja de que você nem tem. Às vezes elas pensam que você tem e você nem tem. Então, se o pastor é rico, olha para ele e fala, se o pastor é rico, a pessoa tem inveja. E essa inveja, às vezes, é gerada até mesmo dentro da nossa própria família. Eu mesmo tinha uma cunhada que ia lá em casa, e se eu tivesse comprado um fogão velho usado, ela ia comprar esse fogão velho usado também, porque ela viu lá em casa. Então é uma coisa que, infelizmente, não é uma coisa boa, mas acontece, a inveja acontece. E a inveja é uma maldição. Né? E os irmãos de José tinham essa inveja dele. Então a questão da túnica, né, nós já falamos, e o presente de Jacó era um presente especial, tinha todo um significado especial na vida de José, ainda que ele não soubesse disso. Eu creio que ele recebeu com todo carinho, com todo amor aquela túnica, mas ele não sabia disso, que essa túnica tinha um sentido especial. E os sonhos, irmãos, né? Quando ele conta os sonhos ali para o pai, para os irmãos, né? A forma que eles recebem aquele sonho. Nós também não devemos contar os nossos sonhos. O pastor outro dia falou sobre isso também. Nós não devemos compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa. Por mais que às vezes você ache que ele é seu amigo, nós devemos orar e pedir a Deus com quem nós devemos compartilhar os nossos sonhos, porque ele contou o sonho dele ali, eu creio que sem nenhuma maldade. Ele não quis mostrar em momento nenhum que ele era soberbo, que ele queria estar acima deles, que ele queria governar sobre eles, não. Ele quis compartilhar o sonho que ele teve ali, na noite, né, que ele teve um sonho, e em momento nenhum ele fala, vocês vão sim se prostrar diante de mim, vocês vão me servir. Mas a palavra de Deus é fiel, e os sonhos, eles se cumprem. E lá no 37, 23, vamos ver comigo aí o que diz. Gênesis 37, 23, no verso 23. Glória a Deus.
Bendito é o teu nome. Alguém lê, fazendo favor. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que ele trazia. Amém, glória a Deus. Olha para você ver o presente que ele ganhou, que seu pai lhe deu. Eles tiraram dele. Mas eles tiraram ali dele só no físico. Mas no espiritual eles não tiraram de José a fé, a esperança. Ele continuou sendo sonhador. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele não perdeu ali o projeto que Deus tinha na vida dele. Eles tiraram no físico, mas no espiritual eles não tiraram. Os sonhos deles continuaram na mente dele. Então tiraram o sonho dele, mas não tiraram a esperança, a fé e os sonhos. Agora nós vamos ver lá em Gênesis 43. Tremenda a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela que nos traz vida. Gênesis 43, nós vamos ver do 24 ao 26. As pessoas podem tirar os nossos sonhos, mas a nossa salvação em Cristo Jesus, você só perde se você quiser. Aleluia. Amém? 43, do 24 ao 26. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Diz assim. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e lhes lavaram os seus pés, e lhe deu os forragens aos seus jumentos, e eles prepararam presentes para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. No 37 ali, nós vemos a narração de José no início, fala da idade, fala que os irmãos levaram ele e fala dos sonhos dele. Olha para você ver, nós vamos lá no 43, no 24 diz que José, nessa parte aí, José já passou toda aquela fase, já resgataram ele já foi levado cativo, ele já passou toda aquela fase ruim, que foi tudo programado pelo inimigo, O inimigo usou a vida dos irmãos dele. Quando nós chegamos nessa parte, no 43, no 24, olha para você ver que coisa tremenda. No 24 ele diz, deu-lhes a água e lavou os pés. Quando os irmãos de José vão ali, sem saber quem que era José, eles não sabiam quem que era José, mas José sabia quem que eram eles. Olha para você ver, ele não se lembrou do passado, ele não lembrou da túnica que foi lhe tirada, ele não se lembrou do que aconteceu com ele de ruim. No 24. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e lhes lavaram os pés, e ele lhe deu forragens. Ou seja, ele amparou eles ali. Nós aprendemos aqui outro dia a questão de lavar os pés. Ele lavou os pés dos irmãos, recebeu eles ali, sem questionar nada que foi acontecido. Você acha que ele não sofreu nesse momento, não? Você acha que ele não socorreu por dentro? Mas para ver, nós vamos ver que ele sofreu. No 26. E quando José veio para casa, trouxeram o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. Olha o que fala no 37. Deixa aberto o 43 aí, marca aí. O 37, do 7 ao 9. Olha para você ver a palavra se cumprindo. Por isso que eu falei que José não perdeu o sonho, a esperança e a fé. Olha o sonho dele se cumprindo. Eis que estávamos amarrando o feixe no campo, e eis que o feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam referência ao meu feixe. Quando eles chegam lá agora, o que eles fazem? E quando José veio para casa, trouxe-lhe o presente que estava. Eles levaram um presente para ele.
que estavam nas mãos deles para dentro da sua casa. E se curvaram diante dele. Olha o sonho dele se cumprindo. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Por mais que o inimigo tentou parar José ali, lançou ele na cova, tentou tirar os sonhos dele, tirar os projetos que Deus tinha na vida dele, mas se cumpriu. Eles chegaram ali, ele não guardou mágoa, ele tratou eles bem, o funcionário tratou-se eles para dentro da casa, lavou-lhe os pés, deu o que eles precisavam, e a palavra se cumpriu, eles já começaram a se curvar diante dele. A palavra de Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. O que isso vem mostrar para nós? Que os nossos sonhos eles não serão frustrados, mesmo que o inimigo nos jogue numa vala, que o inimigo trame contra nós, que ele use pessoas que estão ao nosso redor contra nós. Ele usou pessoas que ele amava, pessoas que estavam do lado dele, não foi pessoas estranhas. E ele sofreu com isso, sofreu, mas ele não perdeu a esperança, ele não perdeu o sonho. Por isso que eu falei que às vezes os problemas, as lutas, elas vêm e tem que nos fazer crescer. Nós não podemos baixar a cabeça com as frustrações que a vida nos traz, nós temos que levantar a cabeça. Ontem mesmo eu recebi um videozinho de uma senhorinha, eu coloquei até no meu status, se alguém tem hábito de ver o status aí, até viu uma senhorinha de 93 anos, ela falando que ela tinha 93 anos, mas ela não perdia a fé, ela não perdia o otimismo, ela continuava com fé no coração, ela continuava com o mesmo vigor que ela tinha, porque ela tinha fé, que o filho dela falava com ela, mãe, você não pode sair na chuva, você não pode fazer isso. Ela, não, a minha carne está assim, mas o meu espírito continua vivo. Por mais que nós passamos por problemas, que as frustrações venham contra a nossa vida, mas Deus é Deus na nossa vida. É Ele que nos levanta, é Ele que nos sustém, é Ele que realiza os sonhos dos nossos desejos. Amém? Então, por mais que as pessoas se levantem contra nós, como José foi perseguido ali, você imagina você dentro de uma vala, os seus irmãos fazendo isso com você, é muito forte o que aconteceu com ele ali. Mas quando ele foi levado ali, ele levantou a cabeça, aqui a Bíblia não cita, mas eu creio que ele glorificou muitas vezes a Deus, e Deus o fortaleceu em cada momento que ele passou, em todo o tempo Deus estava com ele. Mas nós vemos que José, ele tinha algumas características que foram fundamentais na vida dele para que a promessa de Deus se cumprisse. Ele não simplesmente creu, ele acreditou com todas as forças do seu coração que Deus ia cumprir na vida dele a palavra. Vamos ver algumas características que ele teve, que nós também devemos ter, quando vier os problemas sobre a nossa vida, que o inimigo tentar nos lançar na cova. Vamos nos lembrar que Deus é conosco sempre. Ele foi um bom filho, tanto sanguíneo como espiritual. Tanto que a Bíblia diz que o pai dele, ele amava ele deu uma túnica para ele, e nós vimos o sofrimento do pai dele quando fala com os irmãos dele ali, eu já perdi um filho, não leva Benjamim não, porque eu já perdi um, eu não quero perder outro. E nós vemos o amor dele ali, e ele foi um filho, quando diz também lá no 37, tem uma parte que ele diz assim, acho que eu até marquei aqui, no 37, 13, diz assim, Israel disse a José, teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém, vem e eu te enviarei a ele. E ele disse, eis-me aqui, eu estou aqui. Ou seja, ele era um filho obediente, submisso, né? Ele ouviu o que o pai dele falou para ele ali, glória a Deus. Então ele foi um bom filho e um espiritual também, um bom filho que obedeceu à voz de Deus, que em momento nenhum ele falou, só tem acontecido coisa ruim na minha vida. Ele foi para a prisão, a mulher de Potifar tentou perseguir, tentou, né? A carne do homem é fraca, eu sei disso, devia ser uma mulher muito maravilhosa, mas ele não caiu, ele se fortaleceu no Senhor, ele fugiu da presença de Satanás, que aquela mulher foi usada por Satanás. Então, que nós possamos aprender com isso, sermos um bom filho, aquele que ainda tem pai, que ainda tem mãe, ser um bom filho, ser um filho obediente, e acima de tudo, que nós possamos ser bons filhos, ouvindo sempre a voz do Pai, porque o Pai tem sempre coisa boa para nós possamos ser obedientes como José, amém? Outra coisa, ele não murmurou por tudo que ele passou ali, nós não possamos não ser murmuradores,
que as lutas vêm, mas elas vão, porque o Senhor é fiel. Mesmo se elas não forem, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, sem murmurar, sem questionar a vontade de Deus para nós. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, ele não procurou se vingar dos seus irmãos. Nós vimos aqui, quando eles precisaram, ele estendeu as mãos para ele. Ele não apontou o dedo, ele não questionou o que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente estendeu as mãos, usou os servos que estavam ali, né, sendo usados por ele, que ele estava ali como autoridade, né, e ele deu o melhor para os seus irmãos, ele ofereceu o melhor, que nós não venhamos vingar daquele, porque o nosso inimigo não é aquele que está sendo usado nessa terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, amém? E ele não guardou mágoa no seu coração. É muito tremendo, irmãos, o que foi feito com ele ali, não teve espaço no coração dele para mágoa, para rancor. Ele liberou o perdão ali para eles, como Elisete pregou aqui outro dia sobre o perdão, como é importante o perdão, né? As pessoas estão sofrendo, estão tendo doenças por causa de liberação de perdão, porque guardam mágoas no coração. Não guarde isso no seu coração, não. Guarde no seu coração coisas boas. Guarde no seu coração o que Jesus fez na cruz, no Calvário, por nós. Traga sempre na sua memória aquilo que foi feito, o preço que foi pago. E que Deus possa nos fortalecer a cada dia. Em nome de Jesus. E acima de tudo, irmãos, vamos ver lá na palavra. Abra, mesmo no Gênesis mesmo 45, nós vamos ver mais um pouquinho. É algo muito, muito importante do posicionamento que José teve, reconhecimento que ele teve ali de quem fazia as coisas na vida dele. Olha que tremendo. No 45 nós vamos ler do 1 ao 9. Amém? Então José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele. E, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos, ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. Imagina esse choro, irmão, que altura que foi esse choro. E José disse a seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, porque terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda 5 anos, nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar-vos uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. Até do Egito o Senhor faz prosperar, o Senhor cumpre as suas promessas. Olha onde que o Senhor levou José, ele levou ele para o Egito, e ele cresceu ali, e ele o abençoou ali no Egito, e ele era o maior de todos ali. A palavra de Deus se cumpriu, irmãos. Pode demorar tempo, mas ela se cumpre. Glória a Deus. Então, irmãos, olha para você ver que tremendo. A palavra de Deus se cumpriu. Os irmãos dele chegaram ali e falaram: eu não tenho mágoa de vocês, eu não guardei rancor com tudo que vocês fizeram comigo. Olha o que ele fala. Ele chorou em alta voz. E ele falou, né? E disse José a seus irmãos: aproximai de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. E agora, pois, não vos entristeçais, não precisa ficar triste, não.
E eu não vou irar convosco, não. Pois Deus que me enviou adiante de vós. Aleluia. Olha que maravilhoso. Ele creu que Deus é que tinha enviado ele ali, que tudo tinha se cumprido por causa de Deus. Glória a Deus. Agora, pois, não vos entristeçais, pois Deus, me enviou diante de vós para preservar a vida. Pois estes 2 anos a fome esteve na terra, e há 5 anos, e Deus me enviou diante de vós para preservar-vos para vós uma posteridade na terra. Ainda tinha algo para oferecer para os irmãos. Na terra, e para salvar vossas vidas com grande livramento. Se ele não tivesse ali no Egito, os irmãos dele seriam salvos. Deus não salvou só a José, né? Ele salvou a família inteira através de José. E o mais lindo, então, agora, não fostes vós que me enviastes aqui, não. Vocês me julgaram na cova, vocês fizeram tudo comigo, mas não foram vocês. Foi Deus que me enviou aqui para salvação de muitos, para livramento de muitos. Glória a Deus, aleluias. Ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Irmãos, ele reconheceu que tudo é Deus quem fez na vida dele. Tudo é Deus que faz na nossa vida. É Ele que permite as provas, é Ele que tira as provas. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, vamos abrir comigo lá em Jó. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Jó 42. Aleluias, glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, tua palavra é maravilhosa. É ela que nos dá vida e vida em abundância. Os planos do inimigo, Pai amado, podem vir contra nós, mas o Senhor é mais na nossa vida. 42:2. Alguém lê em voz bem audível, em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Senhor. Como Jó disse, nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. Nós acabamos de ver isso. Todos os planos do inimigo que foram tramados contra José foram todos voltados ao contrário. Porque nenhum plano do Senhor que Ele tem para a nossa vida, Satanás pode frustrar. Amém. Todos os planos, em nome de Jesus, que o Senhor tem para a nossa vida, irão se cumprir. Amém? Eu creio em nome de Jesus, toda a minha casa será salva. Esse é o meu maior sonho, o Senhor sabe disso. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor, nenhum deles. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor pela tua palavra. Ah, Senhor Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Sim, Pai. Nós bem sabemos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus querido. Por isso nós te agradecemos esta manhã. Sim, meu Deus. Pela tua palavra maravilhosa, bendita, fiel, eficaz, Senhor. Muito obrigada, Pai, que tu nos escolheste para estar aqui nesta manhã, Senhor Deus, Sim, para Deus. sermos ministrados através da tua palavra. Oh Deus, muito obrigada porque tu nos escolheste, Pai, mesmo sem nós merecermos, porque nós não somos merecedores, ó Deus. Sim, Pai. Obrigada, Senhor, porque nos salvaste através de Cristo Jesus. Pai, que nós possamos permanecer firmes como José permaneceu. Sim, Ah, Deus. Deus, que nós não venhamos olhar para a cova, que nós possamos ser jogados, que nós não venhamos olhar para a trama dos nossos familiares, que às vezes vem tramar contra nós, que nós não venhamos olhar as invejas, que às vezes vem contra as nossas vidas, mas que nós venhamos nos firmar na Tua palavra, Senhor, que nós venhamos estar firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, que nós possamos sempre reconhecer, como José reconheceu, que tudo quem faz é o Senhor, e toda a glória e toda a honra será dada a Ti, Senhor, para todos sempre. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, nós glorificamos a Ti, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
a experiência de José,